Nosso contato agora é com o Diogo Schelp, que é comentarista aqui da PAN. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, Diogo, tivemos uma semana quente aí na política, que agora envolve também a prisão de Roberto Jefferson. Vamos começar falando sobre isso, mas eu quero falar com você também a respeito da CPI. Como é que você vê, mais uma vez, o questionamento aí quanto à liberdade de expressão? Até que ponto vai essa liberdade de expressão e essas decisões de ministros do Supremo, em particular de Alexandre de Moraes, que ele tomou a decisão individualmente, como relator de um caso que já foi confirmado pelo Supremo aí em plenário. Mas como é que você viu a prisão dele especificamente? Olha, Denise, eu vejo por trás dessa prisão do Roberto Jefferson, em primeiro lugar, um recado para o presidente Jair Bolsonaro, um recado do STF, especificamente do ministro Alexandre de Moraes, que tem nas suas mãos aí os inquéritos mais danosos, digamos assim, para o Bolsonaro e para o seu entorno. Então, é um recado de que a Corte Suprema do Brasil não estaria disposta aí a ceder, a deixar passar os ataques que vem sofrendo pelo presidente da República e também que vem sofrendo alguns dos seus ministros, né? Principalmente o ministro Barroso, que é do TSE. Evidentemente que Roberto Jefferson era um dos apoiadores de Bolsonaro mais radicais ali, que fazia maiores ataques ao STF e a outras instituições. Quando a gente fala em liberdade de expressão, é evidente que é preciso tomar muito cuidado e é possível criticar essa decisão de Moraes, talvez por ser excessiva, pode se questionar, por exemplo, se havia realmente a necessidade de mandar prender Roberto Jefferson, ainda que os crimes pelos quais ele é acusado são graves. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a liberdade de expressão ela é um direito fundamental na Constituição, mas ela tem alguns limites. Por exemplo, a incitação à violência é algo que não pode justificar, não pode se esconder por trás desse direito que é a liberdade de expressão. Também o ataque à democracia em si, ou seja, não se pode usar a liberdade de expressão para defender a destruição das instituições que garantem a própria liberdade de expressão. Né? E isso inclui, por exemplo, mandar exigir ou pedir o fechamento do STF, que é algo, por exemplo, que Roberto Jefferson fez reiteradamente. Então é uma discussão, obviamente, quase filosófica, muito complexa, mas pode-se sim discutir e questionar essa decisão de Moraes agora por ser ou não uma decisão excessiva. Mas do ponto de vista jurídico, ela é até diferente, por exemplo, da decisão do próprio Moraes anteriormente de mandar prender o deputado federal Daniel Silveira. Naquela ocasião, a decisão partiu unilateralmente de Moraes. Dessa vez, foi feito um pedido da Polícia Federal pela prisão de Roberto Jefferson e Moraes determinou essa prisão. E a alegação é que há um agravamento da atuação incisiva do presidente do PTB, que passou a reiterar divulgações de ofensas de variadas formas, mesmo tempo em que incita pretensos seguidores a agirem ilicitamente em violação às regras do Estado Democrático de Direito. Né? Então, é o que ele falava, por exemplo, de fechamento do Supremo. Exatamente. Quer dizer, um dos questionamentos dessa prisão é justamente se havia realmente a necessidade de mandar prendê-lo, né, nesse ponto, antes de uma condenação, antes sequer do processo avançar mais. E uma das justificativas que está implícita ali na decisão de Moraes, ainda que não claramente, é de que ele continua, né, cometendo esses crimes e que então poderia ser necessária essa prisão para que isso fosse barrado. Houve também a decisão de suspender a conta de Roberto Jefferson no Twitter, o que de fato aconteceu nessa manhã. Entre outras coisas, entre outras provas, a Polícia Federal identificou, por exemplo, Denise, aquela conversa do Jefferson defendendo a adoção de um ato institucional, né, uma espécie de AI-5, nos moldes do AI-5, que foi a institucionalização da repressão na ditadura contra o STF. Então, são atos e declarações desse tipo que levaram a essa decisão. Agora, Diogo, vamos falar de CPI, né? Nós tivemos a interrupção dos trabalhos nesta quinta-feira, em função aí do aumento aí do tom das acusações. Ricardo Barros estava sendo ouvido, que é deputado federal, líder do governo na Câmara. Ele hoje deu entrevista no Jornal da Manhã, disse que mesmo sendo convocado e não convidado pela CPI, que ele deve retornar para dar continuidade ao depoimento, ele falou que vai reiterar as mesmas afirmações que ele já fez e que ele não teria
não tratou com o Luiz Miranda, que o Luiz Miranda não teria tratado com o presidente Jair Bolsonaro a respeito do nome dele e qualquer envolvimento em aquisição irregular de vacinas, não é? Como é que você viu esse posicionamento da CPI da Covid? Já se esperava que o depoimento de Ricardo Barros seria bastante quente, bastante tenso. Ele foi ali justamente para inverter, digamos, a situação, né? Em vez de se colocar na posição de alguém que estaria sendo inquirido, né? Ele jogou para a CPI, fez acusações contra a CPI, inclusive a acusação de que a CPI teria atrapalhado a compra de vacinas pelo governo. Nessa questão específica da reunião que os irmãos Miranda tiveram com o presidente Jair Bolsonaro e que, segundo eles narraram a CPI, teria tido o nome do Ricardo Barros citado pelo próprio presidente, fica aí a palavra de um pela palavra do outro, né? O que se tem claro nesse episódio é que o presidente, de fato, foi avisado, né, sobre essa possível pressão para que houvesse a importação da Covaxin em condições estranhas, e isso o próprio depoimento de Barros acaba confirmando. Quer dizer, no momento em que ele diz, olha, eles estiveram lá, falaram sobre isso, mas o presidente não citou meu nome, apenas perguntou, né, se eu poderia estar relacionado a isso, né? Porque ele disse ali que eles teriam mostrado uma foto, uma reportagem que teria a foto do Ricardo Barros, e isso teria levado o presidente a citar o nome dele, mas não num contexto que os irmãos Miranda falaram. Então, o mais importante, no fim das contas, é justamente esclarecer isso, e isso já é matéria, objeto de inquérito junto à PGR. Se o presidente prevaricou ou não ao receber uma denúncia e não fazer nada a respeito. É isso, nós ouvimos o Diogo Schelp. Diogo, muito obrigada, uma boa tarde para você. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.